dia de consagrarmos por nossa vida e oração a Ti. Queremos renovar a nossa comunhão na aliança do altar, nos comprometermos com a partilha fraterna que nos identifica como Teus filhos e filhas. Que este dia, Senhor, ao celebrarmos, ao participarmos e partilharmos o Teu corpo na palavra e na Eucaristia, nós de fato nos comprometamos com a vida e vida em abundância para todos. A você que me escuta nesse instante, nesta manhã de domingo e dia do Senhor, que a graça de Deus esteja no seu coração e na sua vida. Salmo 16, uma pequena frase: ao despertar, sacia-me a vossa presença e verei a vossa face. Que você que me escuta nesse instante se sinta saciado a cada dia com a presença do Senhor e que esta presença te motive a ser fraterno, a lutar por justiça, dignidade e uma vida com qualidade para você e os seus. Vamos escutar o Evangelho de hoje, capítulo 20 do Evangelho de São Lucas, os versículos do 27 ao 30, que diz: Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhes perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito dizendo: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim todos os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus escutou pacientemente e respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como você escutou, a leitura de hoje ela se dá em torno do questionamento dos saduceus. Os saduceus eram um grupo pequeno, cerca de 200 famílias, porém muito influentes tanto na religião como na política e na economia. Eram descendentes de grandes famílias latifundiários conservadores e não acreditavam, como tanta gente ontem e hoje, na ressurreição dos mortos. Os saduceus só reconheciam como inspirado os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Portanto, não aceitavam os profetas e demais livros do Antigo Testamento, e não esperavam nenhum Messias, e nem acreditavam em anjos, como nós podemos conferir no Atos dos Apóstolos 23, dos 6 ao 8. Portanto, feita essa pequena introdução sobre os saduceus, é importante refletirmos sobre o comportamento deles, porque também é o nosso. Primeiro, nós já sabemos que eles não acreditavam na ressurreição, só tinham os 5 primeiros livros da Bíblia. No entanto, eles citam Moisés e uma lei deixada por Moisés para colocar Jesus à prova, para testar Jesus, colocar numa situação delicada. Não era a intenção deles crescerem espiritualmente, nem em conhecimento, nem espiritualmente, e muito menos tirar uma dúvida. Era apenas deixar Jesus, criar um constrangimento para Jesus. Talvez sua vida, a minha vida, a nossa vida esteja se desenvolvendo desta forma. Aquilo que nós dirigimos a Jesus não é de fato o que acreditamos, aquilo que falamos não é de fato o que esperamos ou buscamos, mas apenas criamos situações para Jesus e também para nós. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Para que sentido valia este ensinamento ou esta citação que eles estavam fazendo? De fato, havia lei lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio, como foi citado, uma lei que
Nós vamos encontrar esta lei no Deuteronômio 25, do 5 ao 10, que visava a valorização da vida, era o cuidado para que a descendência fosse mantida. Por isso, se a mulher ficasse viúva sem filhos, o outro casava para que tivesse a descendência. E também garantia a dignidade àquela viúva. Era, em primeiro lugar, a garantia da vida. Não é assim que os saduceus veem e querem levar apenas para um âmbito espiritual. Por isso, Jesus vai esclarecê-lo, sabendo a profundidade e o desejo dos corações de cada um, também os deles, vai esclarecer, explicar de fato o que é a vida e o que é Deus. Por isso, Jesus também vai lembrar, citando a Moisés, que os saduceus citam, e citando também o Antigo Testamento, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembrando que o mesmo profeta que era citado pelos saduceus e que era lembrado pelos saduceus era aquele que invocava o Deus que é Deus dos vivos, o Deus da bondade, o Deus que se preocupa com a vida. Por isso, ensina Jesus àqueles saduceus e também a nós hoje, que nós devemos olhar a lei e os ensinamentos do Senhor não apenas no âmbito espiritual, mas trazer para a nossa vida. Tem sentido à medida que aquilo promove a vida. Não é a lei pela lei, não é a orientação, a norma pela norma, mas é a garantia da vida, é a garantia da dignidade do irmão, é o cuidado com o outro. Nós podemos viver, cumprir a lei, sem, no entanto, valorizar a vida. E isso não é um cumprimento que garante a nós a ressurreição. Por isso Jesus diz que quem for digno de ressurreição vai estar com Deus. Portanto, nesse caso, se dão em casamento. Não é essa necessidade que nós, que você, que eu, que cada um de nós busquemos essa necessidade de estar na presença do Senhor, mas também levar o nosso irmão, já agora, a partir das pequenas, para alcançar as grandes coisas nessa busca do Senhor, e encontrando em cada instante, em cada momento da vida, para que desta forma nós de fato vivamos com o Deus dos vivos, valorizando a vida. Nós cuidemos um dos outros, porque temos um Deus que é o Deus dos vivos, e nós lutemos para que todos tenham uma vida com a dignidade, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos. Nos preocupemos para que, vivendo com dignidade, nós já aqui e agora, pela forma que nós vivemos, venhamos a garantir a nossa ressurreição. O que vai acontecer depois da ressurreição cabe a Deus. Não nos preocupemos. Faça com que a sua vida agora seja digna da ressurreição, para que, na presença de Deus, você viva como os anjos do Senhor. Por isso, a você que me escuta, lhe desejo um domingo de paz, um domingo em que você renove de verdade a aliança com o Senhor no altar da Eucaristia, escutando a palavra e buscando ser palavra viva na vida do seu irmão, a começar do seu lar. Seja, para aqueles que você encontrar, um sinal de Deus. E desta forma, você vai estar garantindo para você e para o outro a ressurreição. Abençoado domingo, valorize a família e viva na fé.